Então a tua ideia hoje é emigrar para o Canadá, é sair do Brasil, começar uma vida nova num país diferente, ter uma nova perspectiva de vida, ter mais oportunidades. Esse vídeo é para você. Fique aí que a gente vai dar para vocês 6 dicas super importantes para que você possa iniciar o planejamento do processo imigratório para o Canadá. Não sai daí! Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Antes de mais nada, a gente gostaria que vocês pudessem se inscrever no nosso canal, se vocês ainda não são inscritos, clicar no sininho para que vocês possam receber as notificações dos nossos próximos vídeos e também divulgar e compartilhar esse link aí para tantas pessoas que vocês queiram, tá bom? Com isso a gente consegue atingir um maior número de pessoas, a gente consegue mostrar essas informações para eles e também a gente fica mais ativo no YouTube e isso faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de fazer esses vídeos para vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imigração canadense, né? A gente aqui não vai dar algo muito profundo, mas a gente vai dar algumas dicas para aquelas pessoas que querem imigrar para o Canadá. A gente sabe que o processo migratório ou a mudança de um país, né, por exemplo, do Brasil aqui para o Canadá, nem sempre é fácil, nem sempre é recheado aí com um mar de rosas, né, como a gente costuma dizer. Mas se você não fizer um planejamento, não iniciar um planejamento, fica ainda muito mais complicado. Então aqui a gente separou 6 dicas para que vocês possam iniciar o planejamento de vocês, tá bom? Segura aí! Dica número 1, pode parecer a mais óbvia possível, mas é a mais pura realidade. Dica número 1, aprenda a língua do seu país. O Canadá é um país bilíngue, fala 2 línguas, inglês e francês, e você tem que saber falar pelo menos uma dessas línguas. Isso vai facilitar demais a tua vida. Não adianta você vir para cá sem falar inglês e não conseguir se comunicar, não conseguir abrir uma conta no banco, não conseguir ler as embalagens aí dos produtos no supermercado. Não adianta você tentar tirar uma carta de motorista se você não sabe ler as placas, não sabe ler o livrinho, né, das aulas de direção. Então fica muito complicado. Essa dica número 1 pode ser a mais óbvia possível, mas é a mais importante de todas. Aprenda a língua inglesa ou francesa, se você for para Quebec, por exemplo. Dica número 2, pesquise a cidade de destino. Muitas vezes a gente conversa com os nossos clientes e alunos e eles parecem que o Canadá tem só 2 cidades, Toronto e Vancouver. E não é isso. O Canadá, para quem não sabe, é o segundo maior país do mundo, só perde para a Rússia. Então tem muitas cidades que estão em pleno desenvolvimento, precisando de imigrantes, precisando de mão de obra. Pesquise essa cidade. Tem as cidades mais caras, as cidades mais baratas, tem aquelas cidades que são mais para o interior, que estão aquelas cidades que ficam mais focadas, por exemplo, na profissão de óleo e gás, tem aquelas cidades que têm mais natureza, aquelas cidades que são mais cosmopolita. E opções são enormes para vocês. Porém, vocês têm que pesquisar custo de vida, quanto é que custa um aluguel naquela cidade, quanto é que custa, por exemplo, um supermercado, fazer um supermercado naquela cidade, quanto é que custa o carro, quanto é que custa o seguro do carro. São informações muito importantes que vocês têm que levar em conta quando escolhe o destino aqui dentro do Canadá, tá bom? Dica número 3, escolha e também pesquise qual o melhor processo imigratório que se encaixe no seu perfil. E por que a gente fala isso? Hoje o Canadá tem em torno de 70 processos imigratórios. Logicamente que o brasileiro ele não se encaixa na grande maioria deles, tá? Então é ideal que você procure qual o melhor processo imigratório para o seu perfil. Hoje em dia, para você migrar para o Canadá através dos estudos é muito fácil, porém você tem que ter algumas qualificações, você tem que ter alguns requisitos, você tem que ter algumas habilidades para que você possa se encaixar no processo migratório, tá? A escolha do teu processo migratório é de acordo com o teu perfil, e isso você pode pesquisar, você pode se informar, você pode ter aí uma infinidade de fontes, né, de abastecimento para que você possa procurar o melhor processo para você, tá bom? Esqueci de falar, a fonte mais confiável que você possa usar é a fonte do governo canadense. Tem aqui o site embaixo que a gente vai colocar para vocês e lá você tem todas as informações necessárias para que você possa entender um pouquinho mais dos processos migratórios, tá bom? Dica número 4, faça um planejamento financeiro.
Isso também a gente colocou como número 4, mas é um dos mais importantes, onde você tem que fazer um levantamento dos custos de uma imigração, tá? Não é um processo, por exemplo, que é de graça, né? Você tem que ter aí um recurso financeiro para que isso aconteça, tá bom? O governo canadense vai te pedir uma comprovação financeira, então esse planejamento é essencial. Eu costumo dizer que a partir do momento que você colocou na cabeça que você quer fazer o processo imigratório aqui para o Canadá, você já tem que começar a guardar dinheiro. Tá? E isso a gente fala para todos, independente do processo que você vai vir. Se você vai vir através dos estudos, se você já está com a pontuação certa para fazer o Skilled Worker, enfim, você tem que fazer um planejamento financeiro para que quando você chegar aqui no Canadá, você tenha condições de mostrar para o governo canadense que você tem pelo menos aí um financeiro para aguentar um ano a 1 ano e meio, 2 anos sem trabalho, tá? Isso é super importante. Muitas vezes a gente vê casais, famílias que não conseguiram se planejar financeiramente, mas mesmo assim vieram e não aguentaram muito tempo aqui no país, tá? O Canadá é um país ótimo, é um país justo, mas é um país que não é barato, tá bom? Então, planejamento financeiro, isso é essencial. Dia 1, vou começar a me planejar para o Canadá, vou começar a guardar dinheiro. Isso é muito importante, tá bom? Dica número 5. Monte o seu currículo de acordo com o mercado canadense. Tá? A gente sabe que, por exemplo, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado no Brasil, eu sou fotógrafo, eu tenho a minha profissão, já tenho tantos anos de experiência, mas o currículo do Brasil, ele tem que ser adaptado para o currículo canadense, tá bom? E isso existem vários profissionais que podem te ajudar, principalmente quando você chega aqui no Canadá, mas assim que você chegar, ou até mesmo antes, você tem que estar com o teu currículo pronto. Por que isso? Porque o imigrante, quando ele chega aqui, a primeira coisa que ele quer é arrumar um trabalho, é começar a trabalhar, é começar a ganhar um dinheiro para que ele não use aquela reserva financeira que ele trouxe. Então, você tendo um currículo bom, você tendo um currículo adequado para o mercado canadense, é já um ponto sensacional na tua procura do trabalho, tá bom? E quando a gente fala em procura de trabalho, é qualquer tipo de trabalho, se você tiver, lógico, né, condições de trabalhar legalmente no país. A gente está falando aqui de trabalhos legalizados, de trabalhos onde o imigrante ele tem o visto de trabalho ou ele tem a permissão de trabalhar durante a época que ele chega aqui, tá bom? Então, quando você for procurar trabalho, o seu currículo ele tem que ser formatado para as normas aqui do Canadá. Isso é super importante para que você já tenha um certo destaque. A dica número 6, que é a dica, a gente colocou como última, mas não é a menos importante. Aliás, é uma das também mais importantes. As 6 dicas são importantes, na verdade, né? E a última dica é: procure o pessoal da Hatch Canada. Nos procure. Entre em contato com a gente tem vários canais de contatos, a gente tem e-mail, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem, quem mais? LinkedIn, tem o nosso canal no YouTube, pode colocar aqui nos comentários, entre em contato conosco para que a gente possa fazer uma avaliação sua, tá? Somos uma empresa de intercâmbio, mas por conta do governo canadense permitir a imigração através dos estudos, a gente também se envolve na imigração. Nós não fazemos a entrada propriamente dita do processo, mas a gente consegue pelo menos aí montar o seu perfil, dar uma consultoria para você e te orientar no que seria mais ideal para a tua condição, para o teu perfil, tá bom? Então, dica número 6, de suma importância, entre em contato com o pessoal da Hatch Canada. Tá bom, gente? Quero agradecer a todas aquelas pessoas que compartilham o nosso canal, que clicam no sininho, enfim, muito obrigado a todos vocês. A gente espera que esses vídeos, mesmo que curtos, possam servir de inspiração, possam servir com um conteúdo muito bom para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia de como é o processo ou planejamento para imigrar para o Canadá, tá bom? Eu costumo dizer que a imigração não é uma matemática, né? Não é uma conta certa, onde 2 mais 2 são 4, mas a gente tem que começar a fazer as contas, tá bom? E isso segue aí essas 6 dicas para que você possa começar o teu planejamento. E logicamente, cada vez mais que nós vamos nos aprofundando em cada item dessa situação, vocês vão perceber que a imigração para o Canadá é trabalhosa, mas ela é gratificante. Tá bom, gente?
Obrigado. Não esqueçam, se inscrevam no canal, cliquem aqui no sininho, compartilhem esse vídeo para que muita gente possa nos assistir também. Valeu? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.